Eu gostaria de uma análise geral do senhor a respeito da política ambiental e econômica do governo Bolsonaro. Olha, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Nós nunca tivemos na nossa história, nem mesmo no governo militar, um governo que fosse não apenas insensível à problemática ambiental, mas hostil, ativamente hostil, como esse, né? E isso vem da própria convicção do chefe de Estado, do Bolsonaro mesmo, dos seus filhos, do grupo que o apoia, de setores econômicos que contribuíram poderosamente para a eleição dele, que ainda fornecem apoio político dele. Então, não se trata de uma questão de desinformação, não se trata de um episódio ou outro, mas é de uma atitude sistêmica, uma atitude invariável, desde logo depois da eleição. É preciso lembrar que, já antes da posse do governo, o Bolsonaro anunciava a sua intenção, se possível, de suprimir o Ministério do Meio Ambiente, né? Essa foi até a primeira razão da nossa manifestação em defesa do Ministério, porque ele dizia que queria suprimi-lo ou então transferir suas atribuições ao Ministério da Agricultura. Tanto uma coisa como outra teriam sido um desastre. Porque já que ele não pôde, ou não, finalmente se convenceu que não convinha suprimir o Ministério do Meio Ambiente, ele decidiu e declarou de público: vocês agora esperem ver quem eu vou colocar lá, né? Eu vou escolher alguém a dedo. E, de fato, escolheu alguém que já tinha sido condenado por improbidade administrativa quando foi secretário do Meio Ambiente de São Paulo, né? Que é vítima, hoje é alvo de outros processos em São Paulo, né? E que, na verdade, foi posto lá com um objetivo claro de desmantelar as políticas, os programas e as instituições que foram construídas ao longo de muitos e muitos anos, desde o governo militar, hein? Esse governo colocou, portanto, no Ministério alguém com essa intenção de desmantelar tudo. Eu não vou aqui recapitular, porque só para isso nós vamos ficar 3 horas, né? Tudo que ele fez, eu vou dar por contado que todo mundo sabe, né? O que está acontecendo no Ministério do Meio Ambiente, o desencorajamento aos fiscais, o desmantelamento da Secretaria de Combate à Mudança Climática. Mas isso é apenas para mostrar que nós nos enfrentamos com uma política deliberada, maligna, né? Não se trata de alguma coisa que acontece aqui e ali, mas é algo sistemático, como se viu, aliás, naquela reunião do Ministério, em que o espantoso foi não só a declaração do Ricardo Salles, mas o fato de que ninguém lá presente o repreendeu pelo que ele tinha dito, né? Ninguém disse que aquilo não era correto, né? Que, ainda que fosse de uma maneira diluída, né? Houve um consentimento culposo, né? De todos aqueles presentes, né? Sem mencionar, é claro, o próprio presidente. Claro que, diante disso, nós não poderíamos esperar nenhum diálogo com o governo, né? Como, aliás, nunca houve, inclusive porque o governo nunca quis, né? Esse governo, desde o início, uma das suas características foi acabar com todos os órgãos que ouviam a sociedade civil. E, quando não terminou, pelo menos os expurgou dos representantes da sociedade civil. Só não conseguiu fazer isso naqueles casos em que era lei e houve ação judicial. Mas quase todos os conselhos em que o governo pôde, ele excluiu ou limitou muito os representantes da sociedade civil.
Portanto, é preciso dizer que quem recusou o diálogo desde o início foi o governo, e continua assim. Veja que, por exemplo, uma das objeções que o atual governo tem ao Fundo Amazônia, né, entre outras, é porque ele tinha um conselho em que estavam representados e de maneira ativa muitos setores da sociedade civil. E o governo não quer absolutamente discutir, ouvir, partilhar opiniões, nada. Né? Ele quer se fechar na sua posição monolítica de dono da sua posição. Né? Dito isto, vê-se claramente que não há esperança de mudança. Né? A única esperança seria uma pressão que levasse o governo a mudar de rumo, não por uma conversão que nós não podemos esperar que isso ocorra, porque não é um governo de boa fé, né? Mas pelo menos por medo das consequências, sobretudo do que poderia acontecer com as exportações do Brasil, mercados que resolvessem não aceitar os produtos brasileiros, ou então investidores que resolvessem não colocar dinheiro no Brasil. Então, isso poderia, é a esperança que existe, que se possa obter algum avanço, não por virtude, mas por necessidade. Né? Foram as notícias do ano passado das queimadas da Amazônia que desencadearam uma reação mundial, né? Porque hoje não se pode esconder a realidade. Né? Então, isso provocou, desde aquele momento, um, um volume muito grande de críticas, e o governo teve uma reação diversa. Né? Alguns simplesmente ficaram numa atitude de negação ou de dizer não, isso ocorre porque está sendo distorcida a nossa realidade. É a posição do próprio presidente, que na semana passada ainda disse isso, né? Depois da notícia daquela manifestação dos fundos de investimento, ele declarou essa coisa espantosa, né? Que o Brasil era o país que mais fazia pelo meio ambiente, que tem uma política fantástica, só que não se sabe disso, só nós é que sabemos, lá fora ninguém sabe. Então, tem a atitude que simplesmente é de negar a realidade. Né? Não, isso não existe, é mentira e tal. Por isso é que eu digo que é de má fé, né? Não pode ser uma atitude que se possa acreditar sincera. Né? Agora, um outro grupo é mais ainda troglodita do que esse. Né? Há um setor do agronegócio, né? E é preciso dizer aqui que esse setor existe, é influente, não é gente apenas resíduo de opinião, né? Não vê razão para deixar de ocupar a Amazônia com pastagem ou com soja, e está disposto a desafiar o mundo, porque acha que essas manifestações não vão ser seguidas de ações e que, no fundo, como eles costumam dizer, esses países não têm alternativa, têm que comprar do Brasil mesmo, porque o Brasil é o grande fornecedor de alimentos. Então, existe um grupo aí que é muito nocivo, né? Entre os quais aquele que é o secretário de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, o Naban Garcia, que é bem conhecido e que é um dos chefes desse grupo. Né? Agora, finalmente, há um terceiro grupo aí, que eu diria que é o setor, se não que tenha consciência ambiental, porque eu confesso que tenho minhas dúvidas que algum deles tenha isso, mas que pelo menos tenha consciência da possibilidade dos prejuízos. Tá? E são os grandes produtores e exportadores, né,
que, de certa forma, traduzem essa posição na postura da ministra da Agricultura, né? Que é uma postura, digamos, de tentar ser pragmática, de tentar melhorar as coisas na medida em que é possível, para atenuar a reação internacional. Pois bem, essas reações acabaram provocando como um resultado a decisão de confiar ao vice-presidente da República, o general Humberto Mourão, a responsabilidade, sobretudo, pela questão da destruição da Amazônia, do desmatamento da Amazônia. Aí também é preciso não ter ilusões. O general Mourão, como a maioria dos militares do Exército, ele, on the record, ele tem muitas declarações no passado que não se distinguem muito das dos outros, né? Dizendo que há muito exagero nisso tudo, que a forma de melhor que é preciso ocupar a Amazônia, é preciso povoar a Amazônia, que não há razão para que não se utilize a Amazônia para objetivos econômicos. Portanto, é preciso não ter ilusão, não se trata de um ambientalista ou alguém que tenha uma postura adequada nisso. Mas ele, pelo menos, reconhece a necessidade de tentar limitar o dano, de limitar a destruição. Recentemente, nós tivemos uma notícia, foi publicada primeiro no Valor Econômico, de que o governo, sob a coordenação do general Mourão, havia preparado um plano contra o desmatamento. Nós vimos o anúncio que foi feito, né? E as ideias básicas. O plano, em grande parte, representa a utilização parcial de algumas políticas anteriores que nós, ex-ministros, aplicamos, né? Alguns até o definiram como, na linguagem da internet, como sendo de copiar, colar, né? Recortar e colar, porque é um trabalho, mas ainda assim seria positivo se fosse para ser aplicado, né? Embora se reconheça que não é um plano novo e é mais a utilização de segmentos de planos anteriores. No entanto, feito esse anúncio, não se seguiu nenhum fato concreto. Para mim, depois de toda essa análise, o que conta nessa questão é justamente a ausência de fatos que denotem a decisão e a vontade do governo de finalmente fazer alguma coisa nessa área. É curioso porque, quando foi publicado esse plano, dizia-se no jornal que o próprio governo criticava os ministros anteriores e dizia que, dessa vez, sim, ia haver no Brasil um ambientalismo de resultados. Quer dizer, que no passado não teria havido resultados. Ora, os resultados que nós vimos até agora é o aumento a taxas que não se viam há décadas no desmatamento dos vários biomas, né? Tanto na Amazônia, como no Cerrado, como na Mata Atlântica e no Pantanal, né? O desmatamento tem atingido taxas como há mais de 10 anos não se via. O quadro é esse. É um quadro terrível, preocupante. As queimadas devem retomar o ritmo agora, no final, é final de junho, começo de julho, que elas se intensificam, né? Vão se acentuar no mês de agosto, setembro, e nós não vemos nada
Eu espero que eu esteja redondamente enganado e que haja secretamente uma preparação fantástica de uma ação que vai encher o mundo de admiração, né? Eu espero que seja isso, mas não vejo sinais disso concretos na realidade.